Olá, boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vou deixar aqui uma palavra nesse sábado, baseada na palavra de Deus, que é a verdade. Vou deixar ali no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, versículo 10, que diz assim: O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia mostra que Deus, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E ele fala de várias maneiras a sua missão na terra, a sua missão de vir resgatar o homem, de achar e buscar aquele que está perdido. E o interessante é que Jesus Cristo deixou muita palavra, muita coisa boa sobre a salvação, sobre a sua obra, sobre a sua missão de ter vindo como Filho de Deus na terra. Agora ali no capítulo 15 do Evangelho de Lucas também, Jesus Cristo diz 3 parábolas que são fundamentais para mostrar que Jesus Cristo veio salvar e buscar o que se havia perdido. Ele fala de uma parábola de um homem que tem 100 ovelhas. E quando uma ovelha se perde, e aquele homem ele vai atrás dessa ovelha. E quando ele acha essa ovelha, ele fica alegre, pega essa ovelha, coloca em um lugar seguro, cuida das feridas e coloca nos seus ombros e atrás de volta para o seu rebanho. E após isso ele faz uma festa, ele reúne os amigos, porque há alegria no céu quando um pecador se arrepende. E ele mostra então que assim o homem faz, né? Ele fica alegre porque achou a sua ovelha. Assim é Jesus Cristo quando salva uma ovelha na face da terra. Ele também fala de uma parábola da mulher que procura uma moeda perdida, procura uma dracma. A dracma era uma moeda sem muito valor naquela época, mas para a mulher aquela dracma tinha muito valor. E é por isso que ela fica dentro de casa procurando todos os cantos da casa, até achar a moeda. E quando ela acha aquela moeda, ela fica alegre e também reúne os amigos e faz tipo uma festa, porque ela fica alegre de ter achado aquela moeda perdida. Depois Jesus Cristo também fala outra parábola sobre o filho pródigo. Um jovem que abandona a sua casa, pede ao seu pai a parte que lhe pertence, que ele tem direito de herança, e ele, porque ele deseja ir para uma terra longe, fazer o que ele quiser, ele queria ficar longe do seu pai para não depender mais do seu pai e para realizar tudo aquilo que ele desejava, que ele não podia ficar perto do pai, muitas vezes até por vergonha. E ele vai para uma terra longe e chega lá nessa terra, ele gasta todo o dinheiro que ele tem. E ele ficou cheio de amigos, porque ele gastava muito dinheiro, até que chegou um ponto que teve uma grande fome naquela cidade. E todo mundo começou a passar problema. E o dinheiro dele acabou, e agora ficou difícil para ele. E ninguém ajudava ele. Os seus amigos sumiram, seus amigos o deixaram, e ele consegue, com muito custo, um emprego para cuidar de porcos. E a fome na vida dele era tão grande que ele chegava a comer a comida que davam aos porcos. E então ele se sente numa condição tão difícil de um homem pecador, todo errado, e ele se arrepende. E ele lembra que seu pai tinha trabalhadores que estavam muito melhor do que ele ali, porque os trabalhadores de seu pai eram muito bem tratados. Então ele pensa, vou voltar para minha casa, vou pedir perdão a meu pai. E chegando lá, vou dizer a ele que já não sou digno de ser chamado seu filho, mas para que ele faça de mim ao menos
um trabalhador dele, para que eu possa me alimentar e viver ali perto do meu pai de novo. E ele vai e volta para a terra dele. Quando chega perto da terra, o pai já o viu de longe. E seu pai correu, antes que ele chegasse perto dele, ele já correu e abraçou seu filho e o beijou. E a Bíblia diz que foi uma alegria, porque aquele homem recebeu seu filho de volta. E ele mandou matar um bezerro cevado. Naquela época, o bezerro cevado era um bezerro preparado já para quando tivesse uma ocasião especial, matá-lo para que eles comessem em uma festa alegre, em uma comemoração qualquer que tivesse importância para alguém ou para o dono da casa. Então, Deus mostra nisso como que ele ama o homem, como que ele quer salvar o homem. Nós podemos ver que quando ele vem de longe, o pai já o avistava, porque o pai certamente estava todos os dias ali olhando para ver a volta do filho. Então, nessas 3 parábolas, Deus nos mostra, Jesus nos mostra um ensinamento que quer dizer o seguinte: essas 3 parábolas juntas, elas significam a maior e perfeita salvação de Deus. Por exemplo, quando o bom pastor procura o perdido para salvá-lo, representa Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer na cruz e para salvar o pecador. Então, quando Jesus fala do bom pastor, está falando dele próprio, que ele é o nosso bom pastor. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E por isso que há uma grande alegria quando ele acha uma ovelha, consegue cuidar das suas feridas e consegue trazê-la novamente para o rebanho. Quando ele fala a parábola da dracma, ele está representando o Espírito Santo de Deus, porque a mulher está na sua casa e ela perde a moeda na sua própria casa. Aquela moeda tinha pouco valor, talvez para muitos ela não tinha valor nenhum, mas para aquela mulher que representava o Espírito Santo, ela tinha muito valor. Aquela parábola representa quando a pessoa se afasta de Deus, quando a pessoa é um cristão que se afasta de Deus, se afasta então dentro da sua própria casa, ou que ele está dentro da igreja, mas está afastado do Espírito Santo, está afastado da presença de Deus, e ele está triste, ele está sem esperança, ele está necessitado de amor, mas ele mesmo se afastou, porque Deus nunca se afasta de nós. Nós é que nos afastamos dele, muitas vezes pelo pecado, muitas vezes por não ter mais perseverança, por não ter mais vontade de lutar devido às lutas, devido aos problemas. Então nós ficamos muitas vezes afastados, mas o Espírito Santo ele quer nos trazer de volta. Ele quer trazer alegria para nós novamente na nossa vida. Ele quer nos trazer de volta para a comunhão com Deus. Quando Jesus fala também do Filho Pródigo, aí ele está falando de Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus Pai que todos os dias está olhando lá dos céus para a terra e está contemplando você meu amigo, você minha amiga, você cristão, você que está longe dele, você que por um período achou que a vida na igreja não estava mais boa, que a vida na presença de Deus não estava mais legal. Você deixou entrar em você o desejo da carne, o desejo da vida, a soberba dos olhos, e você então quis provar o pecado novamente.
Você veio do pecado, você se converteu, mas agora você se afastou, você está longe de Deus. E Deus está contemplando nessa parábola todos os dias você. E Ele quer você de volta, porque Ele quer ter comunhão com você novamente. Porque Deus quer ter comunhão conosco desde o começo do mundo. Nós podemos ver que em Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, a Bíblia mostra que todos os dias Deus vinha e falava assim para Adão: onde estás? Onde estás, Adão? Porque ele queria ter comunhão com o homem, ele gostava, e hoje não é diferente. Deus quer ter comunhão com você, Deus quer cuidar de você, Deus quer que você seja salvo do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, quer dizer, estamos longe de Deus, mas aquele que aceita Cristo como Salvador da sua alma, esse volta à comunhão com Deus, porque Cristo passa a ser o seu intermediário, o intermediário entre Deus e o homem, o intermediário entre o céu e a terra. Deus é santo, e antes não podíamos chegar diante dele, mas agora, através de Jesus Cristo, nós podemos chegar a Deus. O próprio Jesus Cristo disse: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Se pedirmos as coisas a Deus em nome de Jesus Cristo, Deus vai nos conceder. Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis, e encontrareis descanso para vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus Cristo quer te salvar, Ele quer ter comunhão com você, Ele quer entrar na sua vida. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus Cristo diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então ele está à sua porta. Esteja você desviado, ou se você nunca foi cristão, se você esteve sempre afastado de Deus, não importa a sua condição, não importa o problema que você está passando, as dificuldades, porque após você aceitar Cristo como Salvador, após você ter comunhão com Deus, ter comunhão com Cristo, ou voltar à comunhão com Deus, tudo que você quiser, Ele vai fazer. Você precisa de tomar uma atitude. Em Mateus 6,33, diz assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a partir do momento que o homem busca o reino de Deus, muitas coisas ele nem precisa pedir, porque o próprio Jesus disse que o vosso Pai Celestial sabe de tudo que você precise antes que vós o pedirdes. Então, Deus conhece tudo, conhece os nossos problemas. Você pode nunca ter chegado perto de Deus, mas Ele te conhece. E quando você tomar a atitude de chegar perto dele, Ele já te conhece. Muitas vezes você se sente abandonado, se sente triste, mas saiba que Ele jamais te deixará. Se você o aceitá-lo como Salvador, se você o aceitá-lo como seu Deus, se você retornar para Ele quando você está afastado, assim como diz estas 3 parábolas, Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, não perca essa chance e venha para Deus da maneira que você tiver. Entregue teus problemas nas mãos dele. Confia nele, que ele fará tudo o que for preciso, porque ele é Deus, ele nos ama, o seu amor é muito grande.
Então que o Espírito Santo possa falar melhor em seu coração. Eu agradeço por você, se você viu esse vídeo até aqui no final. Eu te agradeço e que Deus te abençoe. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo, porque Ele é que é o nosso Deus, Ele que é aquele que pelo qual nós estamos falando quando falamos da Bíblia Sagrada. Ele é o tema central da Bíblia. Ele é a única solução para todos os problemas de nossas vidas. Então, que o Espírito Santo possa continuar falando melhor em seu coração. Amém.